A comissão do Senado aprovou nesta quarta-feira, 19 de junho, o projeto de lei que reformula o novo ensino médio. O texto foi enviado pelo governo ao Congresso em outubro de 2023, aprovado pela Câmara dos Deputados e agora vai voltar para a Câmara, já que foi alterado pelo Senado. A expectativa do governo federal é de que o texto seja aprovado o mais rápido possível, para que a implementação nas redes de ensino do país ocorra já em 2025. As alterações previstas poderão impactar o aprendizado de cerca de 8 milhões de estudantes que cursam atualmente os 3 anos finais da educação básica, assim como os futuros alunos do ensino médio. O texto da senadora e professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, estabelece 2.400 horas para a formação geral básica de alunos, e essa ampliação na carga horária tem gerado muitas discussões. O nosso convidado é o conselheiro estadual de Educação, Davi Santos, que foi o coordenador do ensino médio e acompanhou todo esse processo. O Na Íntegra Podcast está começando. Aqui o papo é reto, direto, completo e sem censura. Seja bem-vindo, conselheiro Davi. Tudo bem? Olá, Glaura, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E quem participa também conosco é o repórter do Campo Grande News, Lucas Mamédio. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Glaura. Prazer sempre estar aqui com vocês. Receber o Davi também. Obrigado pelo convite. Para que o pessoal saiba, né, quem está acompanhando o nosso podcast, o conselheiro Davi foi coordenador do ensino médio de todas as escolas estaduais. Por quanto tempo, conselheiro? Nós estamos aí nessa empreitada há mais de 8 anos, construindo e implementando esse novo ensino médio na rede. E você acompanhou todo esse processo de reforma, né, do projeto, tudo? Acompanhamos bem de perto porque não é uma produção local, né? Todas as discussões para a construção do currículo do novo ensino médio e a implementação dessa política passou por discussões nacionais, né? Dentro dos conselhos, dentro das academias, e nós tivemos a oportunidade de participar de todas essas instâncias para ter justamente a referência necessária para essa construção. Na sua opinião, o que mais pega aí nessa reforma do novo ensino médio? Olha, Glaura, eu vou colocar essa resposta em 2 tons, né? O primeiro, em um tom positivo. Há aspectos muito positivos para o novo ensino médio, ou em relação ao novo ensino médio. E um deles que eu aponto é a possibilidade do estudante fazer escolhas de diferentes trajetórias alinhadas ao seu projeto de vida. Lógico que essa oferta depende de um bom currículo, de uma boa proposta pedagógica que garanta isso ao estudante. E uma das trajetórias possíveis é a trajetória profissional, que antes da reforma dependia de um estudante fazer um complemento de formação para alcançar a certificação profissional. Com o novo ensino médio, ele consegue desenvolver essa formação dentro da carga horária do ensino médio. Isso é um aspecto muito positivo, tá? Sem haver a necessidade de ampliar a carga horária, estudar em contraturno ou coisa e tal. Mas, como nem tudo são flores, nós temos sim alguns problemas no novo ensino médio. E um dos problemas que eu faço até em tom de brincadeira, mas com muito respeito à questão que é séria, que o novo ensino médio, naquilo que ele prega, é uma mentira que todos que gostariam que fosse verdade. Por quê? Qual é a mentira? O jovem poder aprofundar, trilhar o seu projeto de vida, a sua escolha de acordo com o seu interesse. Mas, na verdade, o aprofundamento, a escolha do estudante está condicionada às condições da instituição de ensino e da rede de ensino. Se essas condições não estão alinhadas ao seu interesse, é óbvio que esse jovem vai ter que ficar acompanhando aquilo que é oferecido, divergindo daquilo que é o seu real interesse. Então, na verdade, esse novo projeto, ele escancara uma situação que já vem se arrastando desde lá de 2017, que é essa questão da desigualdade, né? Porque quando propõe coisas diferentes, nesse caso que você falou aí, inclusive itinerários formativos, né? Acaba que fica condicionado mesmo, como você falou, a possibilidade, a condição de cada escola. E aí você fez um comparativo que eu achei muito interessante, antes da gente começar aqui, que foi, será que a escola lá da área rural consegue oferecer a mesma coisa que uma escola da cidade? Será que a escola lá do Nordeste consegue oferecer a mesma coisa para o aluno lá das escolas do sul do país? Certamente que não. E essa ideia que no papel parece tão maravilhosa começa a mostrar a verdadeira face, né?
Exatamente. E o problema se agrava, além desses pontos que você coloca, em relação da capacidade das, vamos dizer assim, equipes de currículo que elaboram o currículo a ser implementado, de conseguir apresentar uma proposta mais alinhada a esse interesse e essas capacidades dos jovens, essas capacidades das instituições, das redes de ensino em atender o interesse desses jovens, porque a lei, ela estabelece a regra do jogo. Tá? Agora, o Conselho Nacional de Educação, ele vem regulamentar as possibilidades, como colocar em prática esse novo ensino médio. Mas o currículo, que é o que de fato vai ser operacionalizado, ele precisa ser construído. E essa construção leva em consideração os aspectos de condições da instituição, da rede, da localidade, os aspectos regionais. A gente fala muito da parte diversificada que dialoga com o contexto local, com as práticas sociais, com as práticas culturais, com o contexto de trabalho, e que isso tudo deve permear o currículo, mas isso precisa ser construído. Quando não há uma equipe eficiente à frente da construção desse currículo, além de todos esses problemas que naturalmente questões geográficas já impõem, nós temos aí sérios desafios curriculares para a implantação. Pode falar, Lucas. Eu queria entrar num assunto assim, que ele é mais amplo, mas é uma coisa que me chamou muita atenção quando o debate foi reiniciado, né? De uma reforma da reforma, né? Que é como estão chamando o que está sendo feito, porque, na verdade, olharam para a reforma que foi feita em 2017, né? Viram alguns pontos que poderiam ser melhorados na opinião do atual governo e apresentaram, né, para o Congresso essas mudanças. Assim, existe uma preocupação, né, geral, eu acho que legítima, de que tantas mudanças em tão pouco tempo, mudanças tão grandes, possam impactar, né, de forma assim até duradoura. Eu imagino assim que existe uma geração de pessoas que estão se formando nesse período, né, de jovens do ensino médio que saem. A gente começou em 2017, a gente vai começar agora. O meu filho é um deles. 10, 15 anos, né, de 20 anos de uma bateção de cabeça assim, e a gente não sabe qual é o reflexo na formação dessas pessoas, né? Eu acho assim, é muito preocupante assim você estar num ambiente em que em 2017 você tem uma reforma que foi polêmica na época também. Eu me lembro muito bem do debate de 2017, porque existe uma questão, um viés ideológico de vários lados, né, de quem vai reformar e quem não vai, da proposta, e agora a gente retoma esse debate de novo, e aí a reforma é bem complexa novamente, né, vai ter esse tempo de adaptação e de ser implantado, né, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 4 anos de novo, né, e daqui não sei quantos anos, e isso para quem é da área, imagino, né, é mais preocupante ainda, né, porque, no fundo, quem vai tratar de colocar isso na prática são vocês, né? Além de preocupante, um tanto frustrante, tá, Lucas? Lucas, eu vou me apoiar nas suas considerações e, como diz o ditado, né, vou surfar na sua prancha, se você me permite, tá? Porque o que acontece? É preocupante e frustrante em que aspecto? Embora a lei que reformou o ensino médio, ela data de 2017, nenhuma mudança ocorreu no cenário educacional nesse ano. A lei é de fevereiro de 2017. Mas a regulamentação da lei, que dava condições para as instituições começarem a executar as mudanças, veio em novembro de 2018. Se a gente contar bem, são quase 2 anos. Quase 2 anos. Tá? Quem que regulamentou? O Conselho Nacional de Educação. A partir da regulamentação do Conselho, os conselhos estaduais, as secretarias estaduais de educação começaram a se organizar para processar as mudanças. Tá? Processar as mudanças. Sem contar que a lei não era autoaplicável, ela dependia de uma base nacional comum curricular do ensino médio, que veio ser apresentada, homologada e validada em dezembro de 2018. Veja bem que a lei é de fevereiro de 2017. A lei fala de uma parte flexível de itinerários formativos que surgiu referencial para a elaboração dos itinerários formativos em dezembro de 2018. Quase 2 anos também. E trazendo nesse pacote todo a possibilidade de fazer a formação profissional dentro da carga horária do ensino médio. A regulamentação disso veio em janeiro de 2021, Sim. sendo a lei de 2017. Tá, o prazo que a lei estabeleceu para implementar a BNCC, para ampliar a carga horária, para adaptar a questão de flexibilização nos itinerários formativos, colocou como data limite para a implantação o ano de 2022. E se nós lembrarmos muito bem, nós vivemos no ano de 2020, no ano de 2021, uma das piores, né,
das piores calamidades de saúde pública da humanidade, que é a pandemia da Covid-19, que ainda vivemos os resquícios de tudo isso. Sim. Não só mais na saúde, mas em todo um contexto social, inclusive na política educacional. Porque foram 2 anos em que as escolas permaneceram com as portas fechadas e o estudante tendo que desenvolver os seus estudos de forma remota, sem as ferramentas adequadas, sem a tecnologia à disposição dele para acompanhar o seu desenvolvimento. O ensino médio são 3 anos. E teve muitos jovens que dos 3 anos, 2 eles permaneceram fora da escola desenvolvendo currículo remoto. E foram os 2 anos de implantação do novo ensino médio. Conselheiro, então a pandemia foi um golpe na reforma? Um golpe duro. Por quê? A reforma, ela implicou ampliação de carga horária. Tá? O ensino médio, que operava com 2.400 horas, tá? 2.400 horas, passou para uma carga horária obrigatória de etapa de 3.000 horas. Tá? Eram 800 horas a cada ano. Teve que ser oferecido 1.000 horas em cada ano, 200 horas a mais. Tá? Essas 200 horas a mais implica em todo um custo e um investimento educacional que não foi possível acontecer no momento da implantação desse novo ensino médio, porque os recursos estavam destinados à saúde. Os recursos estavam destinados a montar leitos de UTI, a comprar respiradores, a testes de Covid e a vacina, que gerou o maior rombo da economia mundial para a gente superar essa pandemia. E que dinheiro que tinha para ampliar a carga horária de ensino médio em 200 horas, contratar novos professores, fazer concurso público, fazer investimento de material didático, melhorar a alimentação, melhorar a escola, a infraestrutura, dar oportunidade para o estudante percorrer, trilhar a aprendizagem, a sua jornada formativa de acordo com o seu interesse, manifestado em escutas, mas não só em escutas, em mudança curricular e infraestrutura das escolas. Então, houve sim um grande problema de execução da reforma, porque o momento não permitiu. Não permitindo, é fato que qualquer avaliação feita posterior ao prazo de implantação iria demonstrar insucesso, insuficiência, um ensino médio que não conseguiu chegar nem de perto naquilo que ele se objetivava, daquilo que era o seu objetivo central. E o ponto que você queria chegar àquela hora é que uma lei de 2017 foi vigorada em 2022, né? Esse é o ponto, né? Deveria. Mas não foi. Mas não foi, né? Não e foi. aí já está sendo reformado agora, né? Está sendo reformulado. Aí entra a questão que eu coloquei da indignação, da frustração. Por quê? Mesmo com todo esse cenário, as redes de ensino, os sistemas de ensino, os conselhos estaduais se debruçaram para colocar em prática aquilo que a lei determinava. Porque, ao contrário, nós não vimos uma mesma sinergia por parte, talvez, do Congresso, do Legislativo, em prorrogar o prazo dessa implementação, que talvez fosse a decisão mais sensata naquele momento. Não houve, tudo bem, nós estamos falando de um passado que nós não temos como alterar. E agora nós temos que olhar o tempo presente para o futuro. O tempo presente, o ensino médio melhorou com a implementação da reforma, ou a não implementação da reforma, porque não foi possível implementar. Esse ensino médio melhorou. Nós estávamos falando agora há pouco de uma desigualdade. Quando você olha regiões diferentes do Brasil, quando você olha dentro do mesmo estado, dentro de uma mesma rede, mas escolas que estão em contextos diferentes, quando você olha dentro de uma mesma escola, turmas que estão em contextos diferentes, por exemplo, aquela turma que estuda no período diurno, comparada àquela turma que estuda no período noturno e que teve que ampliar a carga horária. Como que se amplia a carga horária no tempo noturno? O estudante ficar até meia-noite na escola, 1h da manhã? Inviável. Inviável. Por isso que o Conselho Nacional, na hora de regulamentar, entendendo essa necessidade, estabeleceu a possibilidade de fazer até 30% da carga horária do ensino médio no período noturno na modalidade à distância, educação à distância. Então quer dizer que a reforma do ensino médio no período noturno ocorreu à distância. Então são questões que nós trazemos para um debate para entender que não é um cenário fácil em nenhum dos contextos. Não foi fácil implementar,
tivemos os problemas da pandemia, mas hoje, não tendo os flagelos da pandemia, isso não mostra um terreno mais fértil, mais fácil, mais tranquilo para implementar as mudanças que estão vindo. Vamos enfrentar desafios se não tiver um olhar especializado. As necessidades, as reais necessidades desse jovem que está no ensino médio, nós teremos muita dificuldade e talvez não alcancemos tão cedo o êxito ou o objetivo esperado para esse ensino médio. Conselheiro, você é uma pessoa que tem muita experiência com o ensino médio, né? Conhece do que está falando. E eu gostaria, antes de avançar mais sobre a questão da reforma, para você passar para nós que estamos aí acompanhando, né? Como você vê o ensino médio hoje em Mato Grosso do Sul? Qual é o raio-x, a sua fotografia, o cenário que você enxerga hoje? Ele é otimista? Ele é pessimista? Como que você vê? O olhar que a gente faz, ele é direcionado a partir de índices. Eu acho que é a melhor forma de tratarmos da política educacional, olhando os índices educacionais. Tá? Quando eu falo dos índices educacionais, eu me refiro a alguns que talvez sejam mais entendidos pela maioria, como o IDEB, né? Como talvez o fluxo escolar em termos de aprovação e reprovação, mas a gente também analisa a proficiência dos jovens, que é o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem, de fato, observada a partir de alguns componentes curriculares como língua portuguesa e matemática. Nós olhamos também a partir da taxa de acesso à educação superior, de ingresso na educação superior, a taxa de êxito no Enem, né? A gente avalia vários índices para poder apontar. Melhorou dentro de um período de tempo? Piorou? Tá? E nesse cenário hoje, Mato Grosso do Sul, ele demonstra uma evolução, uma melhoria nos índices educacionais. Uma vez que houve uma redução na reprovação e na desistência dos jovens pertencentes ao ensino médio na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, e aqui eu estou fazendo um olhar apontando para o ensino público, que abraça o maior recorte, a maior parte desse público, né, que está nessa etapa de ensino, ao mesmo tempo que nós observamos um melhoramento na taxa de aprovação desses jovens. Então hoje os jovens estão sendo mais aprovados no ensino médio do que anteriormente, e nós vemos uma melhoria também no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, que comparado, e esse índice ele é divulgado a cada 2 anos, os estudantes são avaliados a cada 2 anos, a partir do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Brasil, e a partir da combinação de proficiência, que é a nota que ele obtém ali na avaliação de língua portuguesa, matemática e redação, também com o fluxo escolar, que é a capacidade, o índice de aprovação que a rede consegue entregar, é gerado esse IDEB. O IDEB da rede estadual de ensino melhorou. Tá? Se a gente observa o acesso à educação superior, que nos últimos anos a rede estadual de ensino ela vem trabalhando, coletando mais dados, observa-se um aumento de egressos do ensino médio da rede estadual de ensino ingressando nas universidades. Bom, então talvez, professor Davi, essa sua fala é que está tudo bem, está tudo certo, a mil maravilhas. Jamais. Nós temos desafios Sim. e problemas que são recorrentes nos vários estados brasileiros. Tá? Nós temos problemas que precisam ser sanados em diferentes dimensões. Tá? Embora nós podemos hoje estar mais satisfeitos com o aspecto de infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino, que quando nós visitamos as escolas da rede estadual, você encontra escolas bem equipadas, bem organizadas, né, com mobiliários novos, reformadas, e em vista de outras redes que a gente acompanha no Brasil, de modo geral, é uma rede que tem uma infraestrutura melhorada, mas mesmo assim carece ainda de mais melhorias na sua parte de infraestrutura, na sua parte tecnológica. Ou seja, é algo processual, é algo contínuo que está acontecendo. Quando a gente olha para a questão docente, do professor, a gente percebe que a formação do professor ela precisa estar continuamente sendo aprimorada, é a formação continuada docente, para ele estar preparado cada vez mais para encarar os desafios do tempo presente, da sociedade contemporânea. Hoje nós estamos lidando com inteligências artificiais, com chatbots, com chat GPT, né? Com essa
a rapidez de processamento de dados, de geração de conteúdos, isso tudo acaba encontrando caminho para dentro da escola. Em que medida que o professor está pronto para lidar com essa situação, para agir dentro desse contexto e garantir a aprendizagem significativa para os estudantes. Entendeu? Então são várias questões. Temos também a questão salarial. Hoje, se buscar a tabela salarial de remuneração dos professores do Brasil de modo geral, Mato Grosso do Sul ele se destaca no pelotão à frente, como um dos melhores salários, a melhor remuneração para os professores da educação básica. Mas há muito que se discutir ainda sobre questões salariais dos professores, dos profissionais da educação de modo em geral. Então a gente não fala da educação olhando para um único ponto. Você fala de educação olhando vários aspectos que compõem a política educacional. Mas olhando esses vários aspectos, hoje nós temos uma visão de que, sim, a Mato Grosso do Sul, ele caminha no pelotão da frente com uma educação que se destaca no cenário nacional, em especial em relação ao novo ensino médio. Pode falar. Quer fazer alguma pergunta? A gente sempre começa. É que assim, o que a gente ouve, né, conselheiro? As pessoas dizem assim: os alunos do ensino médio da rede particular conquistam as vagas da universidade pública e os alunos do ensino médio da rede pública são os que vão, em maior parte, para a rede particular. E isso, quando a gente ouve, a gente fala, puxa, é injusto, deveria ser o contrário. Mas isso ainda é uma realidade, né? E aí precisa da questão do reforço, né, do ensino e todas essas outras questões, né, multidisciplinares aí do ensino médio, né, conselheiro? Você concorda com essa afirmação? Eu concordo em parte, tá, Glaura? Se você me permitir concordar em parte. Claro, a gente não está aqui generalizando, mas eu estou aqui reproduzindo. Não, mas o fato é que existe, acho que não é opinião só sua, existe uma percepção geral. Uma percepção geral. As pessoas replicam isso por aí, né? Exatamente. Eu trago para cá uma... Isso. E aí vou me permitir, então, explicar a minha concordância em parte, porque então tem aspectos que eu discordo. E por quê? Porque o acesso à educação superior, ele é um acesso mediante um processo seletivo, tá? Existe um processo de seleção. Não existe vaga de educação superior para todos os jovens brasileiros que concluíram o ensino médio. Não tem. Se você somar hoje a população brasileira que concluiu o ensino médio, que não tem educação superior, colocar esse número na mesa e do outro lado da mesa, você colocar o número de vaga de educação superior disponível para esse público, a conta não fecha. Tá? Então hoje mesmo, se todos os jovens que concluíram o ensino médio falarem eu quero entrar na educação superior, não tem vaga para todos. Então por isso que ocorre o quê? Um processo seletivo. Quando a gente olha o processo seletivo que ele carrega aspectos e discursos de igualdade, porque a prova é a mesma, o dia é o mesmo, o horário é o mesmo, a escola é o mesmo, o instrumento é o mesmo, mas o público não é o mesmo. Então, aquilo que é o discurso de igualdade fomenta uma desigualdade tamanha para justamente dar o acesso a essa educação superior. Porque é como se nós colocássemos um maratonista, um corredor, um atleta de alto impacto disputar com uma outra pessoa que não tem nenhum preparo para uma atividade. Você está comparando então que o aluno da escola particular é o atleta de alto impacto e que a pessoa que não tem o treinamento seria o aluno da escola pública? Não é essa a comparação. Eu estou mostrando a distância, a divergência, a diferença que existe nesse cenário dos atletas, comparada à diferença quando a gente pega um processo igual e aplica a públicos distintos. Nós temos que entender que o jovem hoje que ocupa a vaga pública da educação básica, está lá na escola pública, na escola estadual, muitas vezes ele não está nessa vaga por escolha. Ele está nessa vaga porque é a única vaga que ele tem acesso. Se houvesse talvez escolha, talvez ele teria um outro direcionamento. Tá? Mas com isso eu estou querendo dizer o quê? Que a escola pública é ruim? Não, pelo contrário. A escola pública
Ela é muito boa naquilo que ela se propõe a fazer. E aí a gente entra num outro cenário de discussão, que qual é o objetivo e qual é o propósito da escola. É agora falando de instituição. Não estou falando da educação. A educação é o desenvolvimento do sujeito. Agora, qual é o papel da escola nesse processo? Porque hoje a escola pública, ela não entra num campo de disputas de quanto mais alunos ela conseguiu incluir ou levar para a educação superior. Ela não faz esse tipo de ranqueamento. A escola pública, ela tem um desafio muito maior, além da escolarização, que é garantir perspectiva de vida para o jovem. É um atendimento social que vai além da política educacional. É na escola pública que muitas vezes a criança, o jovem, o adolescente, ele encontra muitas vezes a única refeição que ele vai encontrar. Isso é muito duro, dia. mas é real, né? É uma realidade. É na escola pública que ele consegue um uniforme que vai ser a sua vestimenta de maior qualidade que ele está usando. É o uniforme que ele recebeu. Tá? Muitas vezes é na escola pública que ele vai ter o contato com a tecnologia, com o computador, que jamais ele teve na casa dele. Entendeu? Coisas que são questões que não são sequer cogitadas em uma instituição privada. Tá? Então, você tem que trabalhar um resgate desse indivíduo, a perspectiva de vida dele. Nós estamos falando de questões que vão além do cognitivo, questões que vão além do aprender a ciência, aprender a matemática, aprender a língua portuguesa, para aprender a vida. Você está me dizendo que a escola pública rompe as fronteiras do educacional, né? Ela é uma segunda casa, ela é uma casa mesmo. É da dignidade e mais. É ali que vai ser o único local que vai possibilitar a essa pessoa, esse cidadão, esse jovem, enfim, a mobilidade social. Que é ela sair do contexto social onde ela está no tempo presente e almejar, buscar e conquistar um contexto social diferente. Tá? Esse é o objetivo da escola pública, e aí eu ouso dizer, ainda me pergunto, Davi, a educação, né? O que é uma educação de sucesso para você? Né? Porque temos até educação para o sucesso, né? Todos pelo sucesso da educação. O que é o sucesso da educação? Na escola privada, às vezes, o sucesso da educação, não quero generalizar aqui, claro. Tá? Mas às vezes é conseguir que esse jovem adentre a educação superior, num bom curso, naquele que é o projeto de vida desse jovem, da família e tudo mais. E ele, alcançando essa vaga, alcançou o sucesso do processo educacional. Tá? Mas quando a gente olha para a escola pública, qual o sucesso da escola pública? É colocar o aluno dentro da faculdade? É também. Mas não é só isso. Não é só, né? Não é só isso. Tá? Se a gente consegue trabalhar uma perspectiva de vida desse jovem, resgatar esse jovem, tá? Para um contexto social mais digno e que ele consiga projetar o seu futuro, projetar o seu amanhã, diferente do que é a realidade dele hoje, ele saber que a educação dá caminhos para ele conquistar isso, nós conquistamos um sucesso educacional na vida desse jovem. Tá? E aí eu falo também o seguinte, o que é o sucesso da educação? É você conseguir formar para medicina, você conseguir formar o direito, você conseguir fazer virar doutor. Você passar num bom concurso público para ganhar um ótimo salário. Ou não, a educação para você ser um bom empresário, montar sua empresa, uma empresa de sucesso. Quais desses padrões representam o sucesso? Na verdade, cada um vai ter um olhar, cada um vai direcionar. Para mim, o sucesso está aqui, para mim, o sucesso está colar. E você está trazendo para a gente aqui um outro olhar, não é, Lucas? Então, eu vou trazer um olhar de sucesso educacional. É permitir que esse jovem trilhe uma jornada, chegue ao seu objetivo e, ao chegar lá, seja feliz. Se ele chegar onde ele gostaria de chegar e chegar com felicidade, tivemos um sucesso no processo. Agora, o que é a felicidade para um não é, muitas vezes, a felicidade do outro. Mas então não tem padrão. É bom não complicar esse caminho, né? Fazendo muitas mudanças, né? É importante deixar essa estrada. E Lucas, você falou uma coisa muito importante, porque olha só, nesse processo todo as coisas não estão paradas. As coisas estão acontecendo, currículos estão sendo elaborados, currículos estão sendo implementados. Porque reformar o ensino médio não é só desenhar uma matriz diferente. Tá? Implica em mudar toda a estrutura de funcionamento
de uma instituição de ensino que se envolve lotação de professores, formação de professores, sistema de gestão de dados escolares, desenhar currículo, adquirir materiais didáticos. Pode ter reflexo no Enem? Mais. Certamente. Certamente vai ter reflexo no Enem, por quê? E aí você trazendo a pauta Enem para essa conversa, e aí se a gente já puder até linkar com o projeto, porque o projeto de lei que faz a reforma da reforma, ele meio que sinaliza que o Enem ele vai se concentrar na formação geral, que nesse projeto propõe as 2.400 horas. E quer dizer o quê? Que então aquilo que se trabalha em termos de diversificação, de flexibilização né, nos itinerários, não seria objeto do Enem. E uma questão que sempre foi colocada no palco das discussões é que isso fragiliza demais o ensino médio. Você não considerar a parte flexível na avaliação do Enem, você está... Para que ela existe, né? Você está direcionando ou você está sinalizando que essa parte, para fins de progressão da vida escolar, educacional, ela não importa. Ela vai ser avaliada. Mas eu estava até vendo aqui a questão das cargas horárias, né? Porque eu vi aqui, ó, em 2017, antes né, da lei, era 600 horas também, né? O itinerário formativo, em 2017, não é? Não, você fala no texto da lei que reformou o ensino médio? Quando a lei, antes ela entrar em vigor, existia um itinerário formativo também para o ensino médio, né? Não, uma carga horária mínima, não. Aí eu vou trazer alguns pontos para você. Em 2010, aí fica de registro para os nossos ouvintes, depois se quiser fazer uma consulta sobre isso. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação emitiu a resolução número 4, tá? Resolução número 4 de 2010, que traz as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Ali ela vai tratar do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. E lá, para a educação básica de modo geral, essa resolução do Conselho Nacional fala que os currículos devem reservar uma parte da carga horária para a diversificação desse currículo, de modo a atender os interesses e as vocações dos jovens. Tá? Então ali já começa essa questão de flexibilizar o currículo para dar possibilidade de o estudante percorrer trajetórias distintas de acordo com o seu interesse. Mas quando isso é tratado como possibilidade, aquilo que é possível não é obrigatório. Então, ou seja, infelizmente isso é uma questão cultural, muito se faz em cima da obrigatoriedade, não da possibilidade. Essa flexibilização, que ela é complexa, ela é cara, depende de investimento, depende de energia. Se ela não é obrigatória, se ela é flexível, então muitas vezes você não alcança a implementação devida. Só em 2016, quando veio a medida provisória que antecedeu a Lei 13.415, que entrou a primeira obrigação de se fazer essa flexibilização. Porque até então, o ensino médio ele era com 2.400 horas de etapa, correspondendo a 800 horas em cada ano, tá? E a única diversificação estabelecida era a língua estrangeira moderna, tá? Que as escolas muitas vezes alternavam entre inglês e espanhol, também, né? Inglês e espanhol. A língua estrangeira, até 2015, ali anterior à medida provisória, ela era a parte diversificada do currículo do ensino médio do Brasil, só. Tá? Aí, na medida provisória de 2016, veio o primeiro caráter obrigatório de se fazer flexibilização, de deixar horas flexíveis para o estudante escolher a trajetória. Mas a medida provisória tem validade de 1 ano e se não votar, ela perde, né, o seu efeito e nem vira mais pauta legislativa. Então, dentro do período de vigência da medida, foi votada e veio a Lei 13.415 estabelecendo que as 2.400 horas de ensino médio, que basicamente era toda de formação geral, porque quando você olhava lá, você só tinha as disciplinas comuns, né? Matemática, física, química, literatura e coisa e tal, né? Agora, vai ampliar essa carga horária para 3.000. Olha que coisa boa, né? Vai aumentar as horas de estudo para o estudante, legal. Mas, dessas 3.000 horas, existe um teto para a formação geral, que são 1.800 horas. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, deverá ser desenvolvida num teto de 1.800 horas. Quer dizer o quê? Então você cria ali um mínimo de 1.200 horas para a parte flexível. E aí é onde que começou muita discussão, muitos embates, muitas disputas. Alegações.
1.800 horas são insuficientes para se desenvolver a formação geral. Outras alegações. A BNCC, que deveria ser a base, essa base num contexto de mínimo, o mínimo que se deve desenvolver de modo geral no Brasil, esse mínimo veio com um aspecto não de mínimo, veio muito grande, tem uma base muito, vamos dizer assim, muito volumosa, muitos elementos dentro dessa BNCC, que 1.800 horas se mostrava não compatível. Mas como dizer se é ou se não é compatível? Precisa ser implementado. Aí a gente vive tudo aquilo que eu disse, que na implementação não houve implementação, né? Nós tivemos os gargalos. Mas outras questões que se colocam. Nessa mudança de 2017, algumas disciplinas que tinham o caráter obrigatório deixaram de ter esse caráter obrigatório, porque as únicas disciplinas ou os únicos componentes com caráter obrigatório passam a ser língua portuguesa e matemática. Mas a língua inglesa assumiu como a língua obrigatória, uma segunda língua obrigatória, a partir do 6º ano do ensino fundamental. Língua inglesa passa a ser obrigatória dentro da formação geral. Mas ela não coloca como língua portuguesa e matemática, que era obrigatória em todos os anos, e em todas as etapas, em todas as organizações do ensino médio. Quer dizer que uma rede ela poderia colocar a língua inglesa no ensino médio só no último ano, ou só no primeiro, ou só no segundo. Agora, língua portuguesa e matemática tinha que ser nos 3 anos. Tá? A língua inglesa não. Então ela tem um caráter obrigatório, mas não obrigatório em todos os anos. Vieram tantas mudanças e assim, houve uma discussão que chega agora, então, o Ministério da Educação propondo uma revisão disso tudo. Por quê? A alegação não foi tempo suficiente para debater, não foram ouvidos todos os segmentos, ficaram segmentos descobertos, desassistidos dessa construção. A própria academia, as universidades apresentaram certa crítica à BNCC, tá? E a própria construção curricular, porque a BNCC não é o currículo, a BNCC é uma referência para a construção do currículo, e os currículos dependiam de ser escritos, e cada estado elaborando o seu currículo, cada estado distribuindo essa carga horária de acordo com o seu entendimento e o seu contexto. Isso é terrível para um princípio da educação pública, que é a mobilidade. Se o estudante ele sai de uma escola e vai para outra, se esses currículos não estiverem minimamente alinhados, você tem um prejuízo na continuidade, na trajetória formativa desse jovem muito grande. Vou dar um exemplo. Eu estou na escola A, aprofundando, fazendo uma trajetória de aprofundamento em ciências da natureza. E eu precisei sair dessa escola e fui para uma outra escola, a escola B. Cheguei lá, no meio do 2º ano, não tem um aprofundamento em ciências da natureza. Lá, o que é oferecido é um aprofundamento em linguagens. E esse jovem, muitas vezes, é a única escola na sua região de mobilidade. Não tem uma outra que ele consiga ir, é naquela que ele tem que ficar. Então ele tem que mudar forçadamente a sua trajetória formativa, aquilo que era o seu interesse, aquilo que era o seu projeto, a sua perspectiva de desenvolvimento educacional. Então, ou seja, Lucas, a coisa é muito complexa. É realmente muito complexa, conselheiro. Bom, a gente conversou aqui sobre várias questões, dentre elas, acho que para a gente encerrar, essa parte aí da carga horária tem preocupado muita gente, né? Você falou com relação ao pessoal que estuda na parte noturna, que eles vão ter essa possibilidade, então, de fazer essa ampliação de forma à distância. É isso mesmo? É isso, e já retomando então que no ensino médio noturno, a ampliação da carga horária já estabelecida em 2017, porque também o noturno teve que ampliar para 3.000 horas, o Conselho Nacional permitiu via resolução, né, de ter 30% da carga horária não presencial. E na resolução do Conselho Nacional, que é a resolução número 3 de 2018, fala que preferencialmente essa parte à distância incida nos itinerários formativos, que é essa parte flexível que o estudante opta qual trajetória seguir. No texto no projeto de lei do Ministério da Educação, que é enviado ao Congresso, que é enviado à Câmara dos Deputados, um ponto que era previsto de mudança era justamente a retirada dessa possibilidade de se fazer parte da carga horária à distância. Tá? E com muita discussão, o texto do Congresso
tratou isso da seguinte forma: tirar a parte à distância da formação geral, mas mantendo aquilo que era preferencialmente, tornando obrigatoriamente, se for fazer a distância, lá nos itinerários formativos e não na formação geral. Mas só que veja bem, nós temos aí 2.400 agora, o texto do Congresso, da Câmara e o texto do Senado aponta uma formação geral de 2.400 horas, né? Quando a gente analisa a resolução do Conselho Nacional, que permitia 30% não presencial, se você incide 30% nas 3.000 horas, nós estamos falando de 900 horas. Agora vamos fazer uma operação, né, básica da matemática. Se eu pego 3.000 horas e retiro 900, que seria a distância, sobra 2.100 para serem presenciais. Mas o novo texto fala de 2.400 horas de formação geral. Exato. Então aqueles 30% à distância já não vai poder mais ser aplicado. Você vai ter que reduzir esse percentual à distância para que sejam preservadas 2.400 horas da formação geral totalmente presencial. Tá? Isso para o noturno acaba retrocedendo a um desenho que já existia anterior à reforma, que eram 2.400 horas e essas horas eram todas presenciais. Tá? Então, em tese, olhar um pouquinho como se fazia antes para poder trabalhar esse modelo, fazendo os melhoramentos que o tempo presente exige e permite. Mas acaba tendo uma permanência maior do jovem na escola, no período noturno, e o que precisa ser avaliado esse maior tempo do jovem no período noturno da escola está verdadeiramente contribuindo para a melhoria da sua aprendizagem ou não? Tá? E mais, e esse jovem, ele está conseguindo cumprir efetivamente esse tempo presencial na escola? Essa carga maior presencial na escola no período noturno tem contribuído para a permanência do jovem na escola? Ou jovens estão desistindo do processo educacional porque ele não consegue permanecer esse tempo maior na escola no período noturno? São muitas questões, né, que entram e que precisam ser discutidas e precisam ter respostas para que exista um currículo verdadeiramente adequado a essas necessidades. Conselheiro, a gente agradece as informações, tá? E vamos continuar acompanhando para ver qual vai ser o destino dessa reforma aí, reforma da reforma do novo ensino médio, né? Muito obrigada pelas informações. Laura, agradeço demais estar aqui com vocês. Lucas, foi um prazer dividir esse espaço com você. A gente continua à disposição para dar prosseguimento a esses debates, porque o Conselho Estadual continuará acompanhando as decisões. O Conselho só atua mediante a formalização de fato, né, da lei com as mudanças e a regulamentação do Conselho Estadual, mas é importante a gente acompanhar para que, quando de fato a implantação for ocorrer, estejamos todos preparados, pelo menos numa visão mais ampliada de tudo que está acontecendo. Obrigada, conselheiro. Obrigado. E você que está aí acompanhando na íntegra podcast, inscreva-se no nosso canal no YouTube, nos siga nas nossas redes sociais também e fique ligado sempre nas notícias de Mato Grosso do Sul no portal Campo Grande News. Conteúdo de verdade. Valeu!